Vamos para a Bíblia, tá bom? Vamos lá então. Bondoso Deus, eu tenho aqui em minhas mãos o caderno de oração, o caderno de pedidos, muitos pedidos, de pessoas que creem no poder da oração, creem no poder de Deus, creem na intercessão dos irmãos, creem na intercessão dos amigos e creem que Deus há de atender da melhor forma, no momento certo e para a honra e glória do Senhor. Nós estamos pedindo que tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia de cada um que pede, colocamos nossa vida e nossos pedidos em tuas mãos. Eu peço que o Senhor abençoe estes que estão se dedicando ao ministério da oração intercessora, que eles também sejam abençoados em suas necessidades. E agora, ao abrirmos a tua palavra, que o homem se cale e o Espírito Santo fale. Nós clamamos por Jesus. Amém. Vamos lá então, gente. Pegue a sua Bíblia. Eu já estou com a minha aqui do lado. Pegue a sua Bíblia e vamos começar a estudar o tema dessa noite, tá? Um tema especial da nossa série Confirmando as Profecias, o ABC das profecias. Hoje nós vamos mexer em alguns assuntos interessantes e de hoje em diante eu preciso que você esteja assim ligado nos detalhes, porque se você deixa escapar um detalhe aqui lá na frente, você vai ter dúvida, não tem problema nenhum, eu estou aqui para esclarecer para você. Você manda uma pergunta, uma mensagem perguntando, um WhatsApp, tá? E eu vou tentar responder você. Essa semana, sexta-feira, recebi uma mensagem de uma jovem me fazendo uma pergunta sobre as escolas da profecia ali, dos métodos de esclarecimento da profecia. Respondi, ela não entendeu, gravei um áudio, o áudio deixou com dúvida, gravei de novo e nós estamos aqui para tentar responder a sua dúvida, tá bom? Essa era a pergunta dela, métodos de interpretação profética, tá? Isso aqui é importante a gente entender, igual tinha na outra série, lembra? Você crê na Bíblia? Creio, tá? Aquela coisa toda. Agora é o método de interpretação profética. Terminando a nossa série, se você esquecer tudo, eu preciso que você entenda essa tela, que está aí no seu celular, no seu tablet, no seu computador. As 4 escolas de interpretação profética, 4 métodos, melhor dizendo, e qual nós seguimos e por que não seguimos os outros 3, tá bom? Primeiro método de interpretação profética. O que é um método de interpretação profética? A profecia está na Bíblia. Como é que você interpreta a profecia? Como é que você interpreta? Você joga um dadinho? Você tira no palitinho? Você tem que ter um método, tem que organizar. Não é assim. Tem gente que interpreta assim. Isso aqui eu acho. A gente nem trata disso. É o método do achismo. Não existe o método do achismo. Eu acho. Eu acho que é assim. Não. A Bíblia se explica pela própria Bíblia. Então, os 4 métodos. O primeiro deles é o preterismo. O pretérito do passado. Esse método, eu não concordo com ele. Por quê? Porque nesse método, todas as profecias, todas, ocorreram até o 2º, 3º século da nossa era, o ano 300. Até lá ocorreu tudo. E não tem mais nenhuma profecia. Todas as profecias são passadas. Se isso é verdade, por exemplo, Daniel e Apocalipse podem rasgar. E aquelas profecias todas lá não servem de nada, já cumpriu, acabou. Não concordo com esse método. O segundo método é o método futurista. O que é o método futurismo? É tudo no futuro. Inclusive, essa era a dúvida que a jovem me perguntou. Mas o futuro chega. Então, mas o futuro para esse pessoal, ele não chega. Porque se você pega e fala assim, ó, chegou a data. Na profecia aqui dos 2 animais que nós vamos estudar na sexta-feira, não, isso é para o futuro. Aí o meu neto procura o neto dessa pessoa. Ele diz assim, olha, nossos avós conversaram. E aquela, agora, não, isso é para o futuro.
nunca chega esse futuro. É tudo para o futuro. Nada ocorre. Isso também anula o livro de Daniel e do Apocalipse, por exemplo, e outras partes da Bíblia. Aí, o método idealismo. Esse é o método mais... Eu ia falar um termo feio, mas não vou falar, vou falar um bonitinho. O método mais picareta que tem de todos eles. Porque assim, o que é ideal para mim é agora, o que não é ideal para mim é para o futuro, o que não é ideal para mim é para o passado, o que eu quero é hoje. É enganação. Isso é muito parecido com achismo. Tá? O método que eu concordo é o historicismo. Por quê? Porque ele é junto com a história. Então, não tem como eu chegar e dizer para você assim, olha, esse aqui representa Nero, rei de Roma. E se tem um detalhe na profecia que diz que o rei da profecia era bonzinho, Nero foi mal. Aí já não fecha. Você entendeu? A profecia fala de um governante muito bom. E eu interpreto para você que esse governante foi Hitler. Já não bate. Na história já não bate. Hitler foi péssimo. Já não bate. Então, no método historicista, é difícil de haver enganação, porque está com a história está nos livros. A história, se você não quer ir nos livros, você vai no seu computador, digita www.google.com. Ali vai aparecer, você pergunta o que você quiser e vem as fontes para você pesquisar. Então não tem como eu te enganar, não tem como eu te enrolar, não tem como eu falar de achismo, a minha opinião. É a opinião histórica, a profecia e a história lado a lado, juntinho. A história foi para lá, a profecia vai junto. A profecia indicou a história aqui e a história cumpriu a profecia. Eles estão juntos, não estão separados. Se separou, não é história. Compreendeu? Por que nós aceitamos e interpretamos a profecia por esse método, o método historicista, porque ele é o que dá mais razão, mais segurança para o cumprimento da profecia. Tá certo? Vamos lá. O que eu vou falar para você hoje é mais ou menos 2.500 anos de história numa única profecia. 2.500 anos de história. O que é essa figura aí atrás? Essa figura aí atrás é um desenho do que se imagina que fossem os jardins suspensos da Babilônia. A Babilônia foi uma maravilha, uma coisa fantástica em matéria de construção. Tá? Isso aí é uma imagem que se acha na internet, porque isso foi há 2.500 anos atrás. Tem uma réplica de um dos portões, chamado Ishtar, que é o nome de uma deusa, que está no museu, acho que do Cairo, no Egito. Depois você pode procurar na internet a figura para você ver. É um negócio de louco. Né? Todo de pedras lápis lazuli, o nome da pedra, né? Com leões em ouro. Eu não sei se essa réplica é em ouro, acho que não. Mas os originais eram em ouro. Essas figurazinhas que você vê ali, daqueles leõezinhos alados, eles eram em ouro. E a cidade era toda arborizada e cheia de... Nossa, a Babilônia era uma cidade belíssima, tá? Ela era dominada, conforme Daniel, conforme a história. Daniel e a história estão juntos, lembra? Nosso método é historicista. Quem dominava era um homem chamado Nabucodonosor. O nomezinho miserável. Um bom nome aí para você colocar no seu neto aí. Nabucodonosor. Tá? Quem era esse Nabucodonosor e de onde saiu esse nome? Nabucodonosor era o rei da Babilônia, no chamado Novo Império Babilônico, e o nome dele, lá no aramaico, que é a língua que os babilônios falavam, era Nabucodonosor. Né? Você vê que Nabucodonosor, você vai indo, e na nossa língua ficou Nabucodonosor, que significa, em caldeu, uma prece dirigida ao deus Nabu, pedindo proteção. Então, o nome dele significa uma oração que se dirigia ao deus Nabu, pedindo proteção. Esse homem foi um grande estadista, foi um homem extremamente poderoso, né? Ele foi rei de um império riquíssimo, um império imenso, que foi o Império Babilônico. E
Esse homem tem um sonho. Esse sonho está na Bíblia. E a história do mundo ocorre no sonho desse rei. Então vamos lá, pega a sua Bíblia, você já está com ela em mãos, e abre em Daniel no capítulo 2. Daniel capítulo 2, e nós vamos estudar este sonho. Daniel capítulo 2, verso 1 e verso 2. E você vai ver que o que Daniel escreveu no 6º século antes de Cristo, se cumpriu e está se cumprindo exatamente nos mínimos detalhes, como dizia um programa antigo de televisão. Daniel capítulo 2, verso 1 e verso 2. Esse programa de televisão é tão antigo que só eu e mais meia dúzia aí lembramos, o resto ninguém sabe o que se trata. Vou ler aqui. No 2º ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho, o seu espírito se perturbou e passou-lhe o sono. Ele ficou com insônia quando ele teve este sonho. O rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, que eram os cientistas da época, para que declarassem ao rei quais lhe foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Então, começa a história. Daniel, no 2º ano do reinado dele, Nabucodonosor tem um sonho, fica tão perturbado com o sonho que ele perde o sono, e quando ele acorda, ele manda chamar, ou à noite mesmo, ele manda chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros, os cientistas da época, os homens que poderiam esclarecer para ele o sonho. Na época se acreditava que os deuses falavam com os homens pelos sonhos. Isso não é completamente errado, porque Deus falava também com os profetas, você vai ver isso no livro de Daniel, através de sonho, mas aí não são deuses. Deus, tá? No singular, nosso Deus, e não deuses como eles achavam. Por exemplo, Nabu, que era o deus de homenagem do nome Nabucodonosor. Tá? E aí os magos têm toda uma estratégia. Os magos têm toda uma técnica. Pega a sua Bíblia e vamos ver aqui a técnica dos magos. Né? O rei diz assim no verso 3: eu tive um sonho e o meu coração está perturbado. Aí no verso 4 você vê a técnica dos caldeus, dos cientistas da época. O pessoal, me desculpe, do preterismo, do futurismo e do idealismo. É isso aqui. Ó. Vamos lá, do 4 ao 11. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: ó rei, vive eternamente. Dize o sonho e daremos a interpretação. Isso aqui é uma enrolação, mas é uma enrolação danada. É uma estratégia miseravelmente enroladora. Nem sei se existe esse termo, mas deve existir. Senão nós criamos ele agora. Para enganar o rei que está desesperado. O homem está com insônia, assustado. Eles disseram, conta o sonho e a gente dá a interpretação. Isso beira, desculpe, a safadeza. Isso é muito parecido com astrologia, que é uma bobagem assim, é uma bobagem tão grande quanto achar que a Terra é plana. Ou, como diz meu filho, que o Mark Zuckerberg é um réptil. É um absurdo. Essa conversa aqui é de uma enganação total. Eu já fiz isso aqui com vocês no passado, vou repetir agora. É aquela coisa que eu estou recebendo aqui, eu estou recebendo uma luz aqui. Isso é de uma enganação também danada, gente. Danada. O Éder colocou aqui que é a arte da bajulação. Não é bajulação nada. A bajulação começa com ele dizendo assim, ó rei, vive eternamente. Depois, Éder, é enganação da braba. Você quer ver? Você quer ver como engana-se? Ó, vamos fazer de novo o exercício. Você já viu? Já viu. Aqui é tudo repetido. Você já viu? De novo. É só exemplo. Eu vou falar, Deus está falando comigo, mas Deus me perdoa. É só um exemplo para você entender. Deus está me dando uma luz aqui agora, está falando comigo. E Ele está me dizendo, e eu estou falando com você, porque entre nós aqui há pessoas que estão com dificuldade no casamento. Aí você que está ouvindo, falando, falou para mim. Ó, Deus falou com ele para falar para mim.
Aí, se eu continuar aqui, eu digo para você, e você que está com dificuldade no casamento, Deus tem uma mensagem para você. Confie em Jesus Cristo. Entregue sua vida agora nas mãos de Jesus. E se você puder, faça um depósito na conta que eu vou colocar aqui na tela para continuar esse ministério e eu continuar trabalhando por você. E você cai nessa. Gente, com os 70 pontos ligados na live, eu não sei quantas pessoas estão assistindo, um de vocês deve estar com dificuldade, brigou com a mulher hoje porque ela queimou o feijão, ou a mulher brigou com o marido porque não queria tomar banho, disse que estava frio. Alguma coisa aconteceu e você está com dificuldade, ou com seu filho, ou com a sua filha, ou com seu genro, ou com a sua sogra, porque sogra não é fácil, a minha é uma maravilha. Entendeu? Você está me compreendendo? É o que eles estavam fazendo. Outra coisa, quer ver? Deus disse comigo aqui agora que você, entre aqui os que estão me ouvindo, tem gente com um problema financeiro. Mas isso é fácil de acertar. Eu estou falando aqui para você e você é diferente de apelo. Quando eu digo, olha, talvez eu tenha gente me ouvindo que esteja com dificuldade no casamento. Talvez eu esteja falando, talvez, eu não sei, mas o sujeito afirma, afirma. E a mesma enganação. Ó rei, fala para mim o sonho que eu dou a interpretação. Oh, mas até eu que sou besta faço isso. Até eu que sou careca e bobo, eu faço isso. Você me conta o sonho e eu conto para você a interpretação. Ó, pastor, eu sonhei com um gato subiu na árvore. Eu digo, olha, o gato subir na árvore significa que você vai ter um aumento de salário imenso na sua empresa. Onde você trabalha, eles vão te dar aí. A árvore representa o seu salário e o gato subindo é o seu. O que você falar, o indivíduo aceita, ele confia. O rei confiava nos miseráveis ali. Então, o que ele falasse, o rei ia aceitar. Aí eles disseram, ó rei vive eternamente, fala o sonho e daremos a interpretação. Aí o rei respondeu assim, verso 5, uma coisa é certa, se não me fizer saber o sonho e a interpretação, eu despedaço vocês e faço a casa de vocês num monte de ruína. Mas se vocês me contarem o sonho e a interpretação, recebereis de mim dádivas, prêmios, grandes honras. Portanto, me contem o sonho e a interpretação. Viu que o rei não era bobo. Alguns acreditam que o rei tinha esquecido o sonho, e alguns acreditam que ele, para não ser enganado, não disse o sonho e pediu a interpretação. Verso 7. Responderam eles novamente: diga o rei o sonho e daremos a interpretação. Verso 8. O rei disse: percebo que vocês querem ganhar tempo, porque vedes que o que eu disse já resolvi. Isso é, se não me fizerem saber o sonho, só tem uma sentença, porque vocês combinaram palavras mentirosas e perversas para falarem na minha presença até que se mude a situação. Vocês estão me enrolando. Portanto, me contem o sonho e saberei que me podeis dar a interpretação. Esse é o verso que eu acredito. O rei não tinha esquecido. Ele diz, me fale o sonho e eu vou saber que eu posso confiar na interpretação. Verso 10. Responder os caldeus na presença do rei, disseram, não há mortal na terra. E aí começa aquela conversa, né? Não tem, o que o rei está exigindo, né? O que o rei exige é difícil. Verso 10 e 11 é eles numa choradeira danada. E aí o verso 12 e o verso 13 é o decreto de morte. Verso 12 e verso 13, o rei ficou bravo e disse assim, não, mata essa gente tudo aí. Cientistas, sábios, pessoal, pode matar. Mata todo mundo, arrebenta com a casa de todo mundo, porque vieram me enganar, não sou bobo, pode matar. Quando eles saem para matar, tá? É indicado o nome, eles vão matar junto Daniel e os seus companheiros, tá? Verso 14. Tá? Deixa eu tirar o 19 aqui, senão você vai lá para o 19. Verso 14. Então Daniel falou prudentemente ao chefe da guarda e disse assim, por que o rei tá... Verso 15. Por que o rei está tão bravo? Aí ele explica, né? E Daniel diz assim, deixa eu orar. Tá? Me dá um tempo. E eu conto o sonho, Deus me revela, eu conto o sonho
e a interpretação. Aí no verso 17 e 18, Daniel vai orar, clamar a Deus, ele e seus companheiros. Daniel vai, esse é um exemplo, né? Daniel vai para o caderninho da oração, que é para pedir, ele vai pedir a Deus, ele e os companheiros. Quando ele está pedindo, então vem agora o verso 19. O que diz o verso 19? Então foi revelado, presta atenção, então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. E Daniel bendisse o Deus do céu. Então Daniel agora está dormindo, ele tem uma visão à noite. Entenda, quem teve o sonho foi Nabucodonosor. Daniel teve uma visão. Deus disse, Daniel, o que ele sonhou é isso aqui. E deu-lhe uma visão. E explicou a Daniel, revelou a Daniel. Porque quem revela os mistérios é Deus. Daniel afirma isso mais à frente. E agora Daniel vai do verso 36 até o verso 45 e conta ao rei a visão. Devido ao nosso horário, eu não vou ler todos esses textos. E você vai ler esses textos depois com cuidado, tá bom? Mas o que ele havia visto na sua visão, que era o sonho do rei, era essa estátua que está aí desenhada. E agora Daniel começa a descrever a estátua para o rei. Tu viste uma estátua com a cabeça de ouro, peito e braço de prata, ventre e quadril de bronze, pernas de ferro e pés em parte de ferro, em parte de barro. Então, a primeira coisa que ele fez foi descrever a estátua. Quando ele descreveu a estátua, o rei pôde confiar em Daniel. Ele disse, esse não está me enganando. Foi isso que eu vi. Foi isso. É interessante que Daniel, a primeira coisa que ele disse para o rei é o seguinte, não fui eu. O Deus do céu está fazendo uma revelação para o Senhor, rei, de tudo o que vai acontecer até o final dos tempos. É uma revelação de Deus através de um sonho de Nabucodonosor. Então é uma profecia imensa, uma profecia grandiosa. E aí vem o significado. No verso 38, Daniel diz para Nabucodonosor, tu és a cabeça de ouro. No verso 39 ele diz, virá um reino inferior ao seu. E no verso 39 ele diz, e virá um terceiro reino, um reino de bronze, porque o rei é ouro, o segundo reino é um reino de prata, o terceiro, você viu que a qualidade do metal, o valor do metal vai diminuindo? O terceiro reino é de bronze, terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será um reino forte como ferro, que quebrará todas as coisas, tá? E aí começa, deixa eu voltar aqui. Essa é a interpretação que Daniel diz ao rei. Tu és a cabeça de ouro, depois vem um reino inferior ao teu, com dois braços, depois vem o reino de bronze, depois vem o reino de ferro, com duas pernas, depois vem os pés da estátua que tem 10 dedos. Todos esses detalhes, eles têm que ser interpretados na profecia, tá? E aí, voltando lá na nossa escola de interpretação profética, lá no começo. Futurista. Isso aqui não tem nada a ver com a gente, ó. Esquece isso aqui. Isso aqui é lá para frente. Esse negócio de estátua aqui, ó. Sei lá, se a cabeça representa a China, o peito e braço de prata representa os Estados Unidos, né? Não sei. É para o futuro. Não dá para saber hoje. Preterista. Isso aqui já foi. Isso aqui foi lá atrás, lá acabou. Não tem necessidade. Idealista. Cabeça de ouro representa o dinheiro que você vai ganhar na sua empresa. Peito e braço de prata representa que você tem que economizar. Entendeu? É o ideal, ele vai aplicar. E o historicista é o que nós vamos estudar agora. Dentro da história, como é que você interpreta. Então vamos lá. Cabeça de ouro é o Império Neobabilônico, que durou de 605 a.C. a 539 a.C. A cabeça de ouro, o império poderoso, financeiramente muito rico, que era o Império Babilônico, que nesse período aí inicial era dominado por Nabucodonosor.
Tá? Inclusive em Daniel, no capítulo 5, se você quiser anotar agora aí, em Daniel capítulo 5, conta a história da queda da Babilônia. A Babilônia era uma cidade inexpugnável, uma cidade que, vamos falar no português errado agora. O inexpugnável foi bonito, hein? Anota aí, bonito. Agora falar o jeito feio. Inderrubável. Não tinha como cair aquela cidade. Os muros eram imensos, né? Eles eram em forma piramidal. A base mais larga que o topo. E no topo dava para passar 3 carruagens. Você imagina a largura desses muros. Eram muito altos. Quando você procurar a imagem que eu te falei no Google do portão de Ishtar, é um portão, lá, é o portal com portão. Você imagina, o muro está para cima daquilo. É uma loucura. A altura, a segurança, o rio passava por dentro. Eles tinham água limpa, eles tinham alimento estocado. A Babilônia não iria cair, não iria. Mas a profecia dizia que depois dele viria um outro reino. Portanto, a Babilônia tinha que cair. E no capítulo 5 de Daniel conta da queda da Babilônia, que ocorre na noite de 13 de outubro de 539. Marca a data aí, 13 de outubro, para ver se eu não estou inventando bobagem para você. De 539, a Babilônia ela é invadida. O rio ele é desviado, você pode... Toda essa história está no capítulo 5. Ele é desviado e Dario, o Medo, né, ele invade e começa ele passa a ser o reino Medo-Persa, passa a ser então o novo império. Como é feito o secamento, ele faz vários piscinão, igual o piscinão de chuva que o prefeito faz, vários piscinões, né? A água é desviada por ali, ela baixa, ele consegue entrar em alguma passagem pela muralha, abre os portões, os babilônios estavam festejando, inclusive festejando com objetos que eles tiraram de Israel quando eles destruíram o templo e levaram os cativos para a Babilônia, anos 600, a partir de 605 a.C., que começa ali os vários transportes de escravos. Eles estavam ali comemorando com as taças de ouro que eram sagradas, etc. E aquela história da mão escrevendo na parede. Né? Essa é uma profecia lá para aquela época. Essa profecia não tem nada a ver com a gente hoje. Isso é uma profecia daquele momento. A profecia de que o reino babilônio iria passar. Isso foi na data 13 de outubro, volta aqui, ó. 13 de outubro de 539, passa a cabeça de ouro e começa então o segundo império, o Império Medo-Persa. E aí é uma coisa fantástica, porque os peitos e braços são 2 braços, a Média e a Pérsia. Os 2 braços da estátua, a Média e a Pérsia, e a Medo-Pérsia dominam o mundo entre 539 até 331 a.C. Filmes foram feitos sobre isso aí, né? A história é vasta nesse aspecto. Eles foram um império inferior em alguns aspectos, mas em matéria de território foram superior ao Império Babilônico. Em 331 surge um indivíduo chamado Alexandre e na Batalha de Arbela ele dá início ao terceiro império, ventres e quadris de bronze, quando ele vence ele dá início ao Império Greco-Macedônico, quando ele vence o Império Medo-Persa e ele se torna o imperador mais jovem da história, do tamanho do império na história antiga, não que foi coroado, que recebeu da família, mas conquistando em batalha. E ele domina o Império Greco-Macedônico, domina de 331 a.C. até 168 a.C. É um império curto. E quando você olha para a estátua, você vai ver que os ventres e quadris de bronze são curtos. É um império curto, pequeno, porque Alexandre ele morre com 33 anos, no lugar dele assumem os seus 4 generais, Ptolomeu, Cassandro, Lisímaco e Seleuco. Esses dividem o império em 4 partes, ele não sobrevive o império, ele se enfraquece. E então
em 168 a.C., começa o maior império em tempo e também em força, que é o Império Romano. Bom, se era Medo-Pérsia, por que são duas pernas? Tem que ter um significado. Roma tinha a sede oriental e a sede ocidental. A sede ocidental, o Império Romano, era Roma, e a sede oriental era Bizâncio, né? Hoje, Istambul, na Turquia. Então, eram duas pernas de ferro sustentando o império. Foi durante o Império Romano que Jesus morreu. Ele foi crucificado. O império é de 168 a.C. a 476 depois de Cristo, mais de 600 anos de império. Então, é nesse meio que Jesus é crucificado. E Roma perde o poder para quem? Porque o império, as pernas de ferro também passam. Vê, a cabeça de ouro foi, peitos e braços de prata foi, ventre e quadril de bronze foi, as pernas de ferro. Ué, hoje não é mais Império Romano. Hoje é Império o quê? Anglo-americano, não sei. Império chinês, o Império do vírus. Para quem que Roma lá atrás perdeu o poder? No ano 476 cai Rômulo Augusto, o último imperador de Roma. Roma, na realidade, ela foi sendo minada. E agora esse detalhe é fantástico, porque, eu vou voltar aqui, porque depois das pernas de ferro, vem os pés, que é misturado ferro, e a Bíblia diz no capítulo 2 de Daniel, barro de fazer tijolos, ou de fazer vasos, o barro do oleiro, aquele barro grudento. Ele gruda, mas ele não tem a força do ferro. Se você deixar secar e bater a barra de ferro, o barro desgruda dela. Não tem liga. Não tem liga. Só que os pezinhos da estátua têm 10 dedinhos. E Roma foi destruída ou invadida ou enfraquecida por 10 tribos bárbaras. Bárbaras porque não falavam a língua, o latim, a língua dos romanos. E quando os romanos ouviam eles falar, eles blá, 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 não entendiam, por isso vem o termo dos bárbaros. E aí os povos, as datas, os povos, quem eles são hoje, e as datas das destruições ou das invasões. Os alamanos, em 352, fizeram um estrago danado. Eles deram origem aos alemães. Os francos, no mesmo ano, que deram origem à França. Os burgundos, em 406, deram origem à região da Suíça. Os suevos, também em 406, que deu origem a Portugal. Os visigodos, em 408, que deram origem à Espanha. Os saxões, que expulsaram os romanos da Inglaterra, em 449. Os lombardos, em 453, que deram origem à Itália. E 3 povos, e isso aqui é importante você anotar. Quando nós começamos nossa série, eu disse, é bom ter papel e é bom ter caneta, porque você ou anota no cantinho da Bíblia. Esses 3, nós vamos voltar neles. Os Érulos, 476. Os Vândalos, em 406. Inclusive, os Vândalos foram um dos que causaram mais destruição, tanto que o termo para uma grande destruição desnecessária é vandalismo, dos vândalos, e os ostrogodos em 453. Essas 3 nações foram, mesmo eles fazendo muito estrago contra Roma, eles foram destruídos, eles foram extintos. E é muito importante, porque você vai ver na profecia o que surgiu no lugar desses 3 impérios, 3 dedinhos dos 10 dedos da estátua. Tá? São os povos que invadiram e destruíram Roma. Vamos agora para Daniel capítulo 2, verso 42 e verso 43. Como os artelhos, os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com o barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura
com o barro. E você vai ver na Europa a tentativa de reunificação para um império mundial, como haviam sido Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Uma tentativa intensa através de acordos financeiros, através de matrimônio, como diz o verso 43, tá? Através de casamento, mas não conseguiram se misturar. Hoje, o euro diminuiu um pouquinho as diferenças. Um pouquinho. Mas antes do euro, você saía da Itália e entrava... Eu nunca saí. O Éder já foi para lá passear. Tem vários aqui que estão falando comigo aqui, que é tudo viajado Europa fora. O máximo que eu saí foi ali, chama Ponte da Amizade, no Paraguai. Mas ali você saía da Itália e entrava na Alemanha. E olha só os detalhes. Ainda é assim. Ainda é assim. Mas alguns anos atrás, eu vou destacar alguns anos atrás, mas ainda é muito... Na Itália se fala italiano. Do outro lado da fronteira, na Alemanha se fala alemão. As línguas não têm nada a ver uma coisa com a outra. Nada a ver com o italiano. Tá? Do lado de cá, do lado da Itália, catolicismo apostólico romano. Do outro lado, na Alemanha, a igreja luterana, protestante. Nem carro do lado de cá é Fiat ou Ferrari, do lado de lá é Volkswagen, Audi. Do lado de cá era a lira, do outro lado é o marco alemão. Agora é tudo euro. É tudo euro, tá tudo igual. Tudo igual não, gente, é muito diferente. E esse povo já tentou se unir de todo jeito. Carlos Magno tentou. Napoleão Bonaparte tentou. Adolf Hitler tentou. União Europeia é tentativa. Só que a Bíblia diz que eles não se unirão. Portanto, quando eu vejo alguém me dizendo, pastor, porque agora a Europa vai se reunir, vai ser... Não vai. Não vai, porque o verso 43 disse assim, não se ligarão um ao outro, como o ferro não se mistura com o barro. E você vai ver nessas nações, algumas com a força do ferro e algumas frágeis como o barro. Não, mas são mais fortes que o Brasil. Mas tira o Brasil da conversa aqui. Não estamos podendo conversar. Nós estamos falando lá. Vai comparar com cá, é ferro, barro, e aqui o barro ainda está mole, nem secou. Então deixa quieto. Lá, você mistura, não tem liga. Não tem. Eles não se combinam. Mas isso é profecia. Tá certo? E no dia dos pés da estátua, o que vai acontecer? Daniel capítulo 2, verso 45. Tá? Vamos ler? Acompanha aí. Como viste, tá? Deixa eu ler o 44, tá? Mas nos dias destes reis... Daniel, tá tudo errado a profecia, ó. Tudo errado, porque Daniel chamou de rei. E não é rei. É presidente da república, é primeiro-ministro. Gente, é governante. Daniel está falando isso 600 anos antes de Cristo. 2.500 anos antes de Cristo. 2.500 anos atrás. Vai dizer que essa profecia tem erro? Que dentro de uma visão histórica ela tem erro? Não, no futurismo, no preterismo, ela não tem o que fazer, mas na visão historicista. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos os reinos, mas ele subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou, esmagou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Que coisa fantástica! O final da profecia. É uma pedra cortada sem auxílio de mãos,
lançada nos pés da estátua, portanto a pedra ela não pode ter ocorrido, essa pedra não representa nenhum problema que os romanos tenham sofrido, que os persas, que os gregos tenham sofrido, não, porque ela bate nos pés da estátua e esmaga pé, perna, ventre, peito, e ela assume o local, e ali diz o seguinte, e ela cresce e ela não passa. E Daniel termina dizendo assim, eu vou reler para você, verso 45. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Para mim e para você, o que há de ser futuramente. E aí Daniel termina assim: certo é o sonho, que eu estou falando é verdade, e fiel a sua interpretação. Essa é a pedra. Essa é a pedra. Esse acontecimento é a pedra. Esmiuçando tudo que existe, assumindo o lugar, crescendo, tomando conta de toda a terra e não passando, ninguém mais domina depois que ele dominar. O que eu falo para você agora? Eu acho que eu estou na unha do dedinho da estátua. Tá? Minha opinião, a estátua tinha uma unhazinha e eu estou aqui na pontinha da unha. Vem lá de cima, assim, ó, cabeça, passou. Eu acredito que eu estou aqui na unhazinha. E pela fé, vou dizer a você, essa pedra já foi lançada e está chegando. Está pronto? Está pronta para a volta de Jesus? Não? O que falta? O que é que falta? Entrega a sua vida a Jesus. Deixa ele tomar conta. Ele está voltando. A profecia é exata. E como disse Daniel, certa é a profecia, fiel a interpretação.